Bom dia, né? Vamos continuar nossa dinâmica. Vimos uma parte ontem, vamos ver outra parte hoje. Ainda tem uma terceira parte, que é um pouco extensa, né? Como eu disse a vocês, não adianta botar tudo num vídeo só, porque vocês vão ter trabalho. Então vamos lá, vamos para a dinâmica 2. Isso, dinâmica 2. Plano inclinado, certo? Então, como o nome já diz, o plano inclinado é um plano que forma com a horizontal um ângulo entre 0 e 90. Certo? Um ângulo θ entre 0 e 90. E aí eu fiz aqui uma representação de um plano inclinado. Então tá vendo aí? Esse é o plano inclinado. Então aqui, ó, aqui é o plano inclinado. Aqui seria o solo horizontal e aqui um plano inclinado. Uma ladeira, vamos falar assim, né? Uma ladeirazinha, uma rampa. Então tudo isso é plano inclinado. Então, quando o corpo está no plano inclinado, vão agir nesse plano, nesse corpo, o peso dele, né? O peso age em qualquer lugar, né, gente? Qualquer corpo tem peso. Mas no plano inclinado é importante esse peso. E aí, peso do corpo. Você tem uma componente que está paralela ao plano que a gente vai chamar de Px, certo? A componente paralela ao plano a gente vai chamar de Px. Componente x do peso do corpo, tá vendo? Px. Aí você tem agora também uma outra componente desse peso, que é o Py. Aí a gente vai chamar de componente y do peso do corpo. Então essas duas componentes são importantíssimas, certo? Então você tem a fórmula aqui do peso do Px. Vai ser o P vezes o seno do ângulo, certo? Esse ângulo aqui, tá vendo? O ângulo θ, ele é o mesmo desse ângulo aqui, certo? Isso matematicamente falando, porque são ângulos perpendiculares. Então você tem esse vetor é perpendicular a esta reta aqui do ângulo. E esse vetor PY é perpendicular a esta reta aqui do ângulo θ. Então, como eles são ângulos perpendiculares, então eles são iguais. Então, esse ângulo aqui também é θ. Por isso que o Px vai ser o cateto oposto. Então, o cateto oposto sempre é seno, né? Então, Px vai ser P vezes o seno do ângulo. E o nosso Py que vai ser P vezes o cosseno do ângulo. Correto? Então, esses seriam as duas fórmulas importantes aqui no plano inclinado. Vamos para o segundo módulo, segundo slide. Vamos ao segundo slide, né, que é de força de atrito, ok? Então a gente viu o plano inclinado, certo? Depois de plano inclinado, vamos ver força de atrito. A força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática. O que é uma força de atrito estática? Quando você às vezes empurra um corpo, você faz uma força, certo, nesse corpo, mas o corpo não sai do lugar. Imagine você empurrando um guarda-roupa. Você fazendo uma força no guarda-roupa. Você está fazendo uma força, mas o guarda-roupa não sai do lugar. Por quê? Por causa do atrito. Por causa do atrito. Então, esse atrito, enquanto você está fazendo a força e o corpo não sai do lugar, chama-se atrito estático. Atrito estático. Agora, quando você está empurrando um corpo e esse corpo está em movimento, ali você tem o atrito dinâmico. Então, são dois tipos de atrito. O estático, enquanto você empurra e o corpo não sai do lugar, ou seja, você faz uma força, mas o corpo não se movimenta. Então, é um atrito estático. Está agindo um atrito estático. Agora, se você tem um corpo em movimento empurrando um corpo em movimento,
e o corpo está em movimento, o que é que acontece? Ali também tem um atrito, que chama-se atrito dinâmico. Atrito dinâmico. Então, atrito estático e atrito dinâmico. Então, força de atrito é uma força que se opõe ao movimento dos corpos. Ela pode ser estática, como eu já falei, e quando o corpo ainda estiver em repouso, ou dinâmico, quando o corpo estiver em movimento. Certo, gente? Então, eu tenho aqui um exemplo, né, uma animação assim, bonitinha, que mostra justamente o que? Uma força sendo feita e o atrito contrário à força que está sendo feita. Ou seja, o atrito sempre se opõe ao movimento. Não esqueçam disso. O atrito sempre se opõe ao movimento. Nós temos dois tipos, né, de atrito. Aqui, ó, a força de atrito, sim, o estático e o dinâmico, você já sabe. Aí você tem aqui o FAT, que é Mi vezes normal. Mi, essa letra grega, representa o coeficiente de atrito. Cada corpo numa superfície de material diferente, cada corpo vai ter um coeficiente de atrito. Um menor, um maior, porque às vezes você empurra um corpo com mais facilidade do que outro, ou seja, o coeficiente de atrito de um é menor que o coeficiente de atrito do outro, certo? Então isso é o coeficiente de atrito. Bom, nós temos dois tipos de força de atrito. É a cinética, como eu já falei, é uma força que surge em oposição ao movimento dos objetos que estão se movendo. É o Mi, né? O Mi cinético, o Mi estático. Então, ó, força de atrito cinético. Essa força se opõe ao movimento, ao corpo, quando está em movimento. Depois tem a de atrito estático, que atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento. Certo? Então nós temos dois tipos de atrito. Como eu disse, dois coeficientes de atrito, estático e cinético. Então cada um vai ter uma força de atrito. O coeficiente estático é da força de atrito estática. O coeficiente de atrito cinético é da força de atrito cinética. Certo? Então, isso aí é a nossa força de atrito. Agora, para que a gente entenda melhor, a gente vai aplicar em algumas questões. Nem todas são do módulo, certo, gente? Eu peguei mais algumas, agora eu deixei algumas para que vocês façam nos exercícios de casa, né? Os exercícios de casa. Vamos para o terceiro slide. Bom, como eu disse, vamos ao terceiro slide, certo? Bom, nós temos a questão 8, no módulo de vocês, já da parte de exercício de casa. Mas eu escolhi, vou pegar ele e vou botar aí. Porque os exercícios da sala de atrito não estavam assim tão elaboradozinho como esse. Então eu preferi também botar esse para a gente explicar. Então, veja bem. A primeira coisa quando você vê umas questões com esses bloquinhos, o importante é você separar esses blocos. Mesmo que eles estejam assim coladinhos, com fiozinhos, você pega cada um e vai botando separadamente. Você vai colocando separadamente. Então, o que é que eu vou começar aqui? Já analisando cada um dos bloquinhos. Então, vamos nessa. Então, você tem no bloquinho A uma força F. Está aqui, essa força F. É visível para você. Agora você vai ver uma força que não é visível para você. É a força de B em A. Porque já que eles estão coladinhos aqui, A faz uma força em B e B faz uma força em A. Ação e reação, então, e são iguais, só que de sentidos contrários. Temos atrito na questão, então vai ter um atrito em A. O atrito sempre é contrário ao movimento. Então está aí a nossa força contrária ao movimento. Agora o bloquinho B. Bloquinho B, você tem a força de A em B, né? Porque quando eu tiver uma força de B em A, eu vou ter com certeza a força de A em B. Ação e reação ou vice-versa.
E temos o FAT também, já que nós temos uma superfície com atrito, e esse FAT é sempre contrário ao movimento, não esqueçam. Aí já é o FAT do bloco B. O FAT do bloco A e o FAT do bloco B. FAT do bloco A, FAT do bloco B. Podia ter botado, né? FAT A e FAT B, mas vamos nessa. Estou falando assim de vez, toda hora vocês já devem ter entendido. E agora, o que é que eu faço com isso? Eu vou fazer um sistema de equações. Eu vou pegar cada bloco e vou montar uma equação para ele. Veja a equação do bloco A. Ó, F, que é a força que está empurrando, menos força de B em A e menos o FAT. Então, força menos o FAT de A e menos a força de B em A igual ao quê? Força resultante é igual ao quê? Massa vezes aceleração. E o bloco B? Já estão pensando em como vai ser o bloco B? Só tem duas forças. Então, e são opostas. O que é que você vai fazer? Ó, força de AB, força de A em B, menos o FAT de B igual a massa de B vezes a aceleração. Isso vai ser nosso sistema. Só que, pelos dados que eu tenho, eu não tenho nem FAT A nem FAT B. Mas como ele já deu o MID A e o MID B, a massa de A e a massa de B, eu posso achar esse FAT A e esse FAT B. E vamos aqui separadamente, lá no cantinho. Olhe lá no cantinho. Não fique olhando para mim não, porque vocês estão achando que eu estou bonito com essa camisa, né? Mas olhe lá para o cantinho, ó. FAT de A é μ vezes normal de A. FAT de A é 0,2 vezes 60, que é o peso de A. A massa é 6, mais 6 vezes 10, 60. Isso dá quanto? 12, justamente. Muito bem, 12. Agora vamos ao FAT B. Também μ vezes normal de B. Normal de B é 40. Então, 0,3 vezes 40. Consequentemente, deu 12 também. Certo? Agora vamos voltar para aqui. Só que agora eu vou botar os dados, já que eu tenho, né? Eu tenho a força F, tenho agora a força de A em B, força de B em A. Não tenho não. Agora eu tenho o atrito de A, o atrito de B. Não, eu tenho a massa, né? Das duas, então vai dar para eu achar a aceleração. Então vamos nessa. Primeiro vai ficar assim, ó, 60, que é a força, menos 12, que é o FAT A, menos a força de B em A e 6A, que é a massa de A, né? O bloco B, força de A em B, menos 12, igual a massa vezes aceleração. Massa de B é quanto? 4, então vai ficar 4A. Então nosso sistema ficou assim. Parece que, como eu disse a você, que a força de A em B é igual à força de B em A, ação e reação, eu posso cortar essas duas aí. Então, tome-lhe cortar, tome-lhe cortar. E aí ficou agora o quê? 60 menos 24, porque aqui vai ficar 12, menos 12 menos 12 vai ficar menos 24. 60 menos 24 daria 36 e 6 mais 4, 10A, então 10A. E isso dá quanto? 3,6 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração, pronto, podemos achar a força de A em B ou de B em A. Eu acho que eu vou pegar esta equação aqui que está melhor para mim. Ó. Vai dar menos trabalho do que eu pegar essa. Então, vamos nessa. Vou pegar ela. A força está aí. Como eu já botei aqui o valor de A, e aí você vai ter 14,4, passando 12 para lá, você vai ter 26,4, isso dá a letra A. E eu já cortei.
Vamos à nossa questão 4. Questão 3, desculpe. Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície sem atrito de um plano inclinado em 60 graus. Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano, para que o corpo deslize com velocidade constante. Bom, velocidade constante, repouso, significa que força resultante é zero. Força resultante é zero. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Vamos fazer um desenhozinho, né, de plano inclinado. Então nós temos um plano inclinado, o ângulo agora é 60, o ângulo outro foi 60, não sei. Aí você tem o blocozinho. Então nós vamos ter o quê? Diz que tem uma força, né, uma força que é contra o movimento. Força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Então essa seria a força. Aí eu tenho o peso, né? O peso, e eu teria o PX. O PX, né? Então, gente, como ele está dizendo que existe, que o corpo está descendo com velocidade constante, a força resultante é zero. A força resultante é zero. Ok? Então, se a força resultante é zero, F vai ser igual a PX. PX vai ser igual a F. Então, vamos colocar aqui a nossa equação. F é igual a PX. Bom, o que é PX? PX, você já sabe, é peso vezes o seno do ângulo, que é 60. E qual o seno de 60? Hein? É raiz de 3 sobre 2, né? Então, ó, 20, que é o peso, vezes raiz de 3 sobre 2. Parece que isso vai dar 10 raiz de 3. Essa seria o valor da força. Veja como essa já foi, né? Bem tranquilo. Aí você vai marcar letra C de casa. Beleza? No instante, mais um. Bom, vamos aí a uma quarta questão. De novo, nós estamos vendo aqui um plano inclinado, 30 graus dessa vez, certo? Bom, gente, então, ó, um bloco se apoia sobre um plano inclinado conforme representado no esquema. Nós temos os dados, o seno de 30, que é 0,5. Bom, então vamos analisar nossas forças, né? Bom, então nós temos uma PX, uma força é PX, e a outra vai ser contrária ao corpo, que é o atrito, certo? O que é força de atrito? Mi vezes normal. Então a gente precisa achar a normal desse corpo. A noite só quer que eu ache a força de atrito, né? Então só vai ser essa fato igual a PX, então eu vou achar só PX. Então, ó, FAT vai ser Mi vezes o M vezes G, que é o peso do corpo, vezes o seno de 30, que é o PX, né? Que é o P vezes o seno do ângulo. E aí, no plano inclinado. E aí, você tem 700 vezes seno de 30, que eu já poderia ter botado meio. Então, 350 newtons. 700 vezes meio, 350 newtons. E você vai marcar a letra A. Que beleza, né, gente? Esse foi também mel na chupeta. Bom, vamos ao sétimo slide.
Essa questão é apimentadazinha porque ela é literal, né? O aluno não gosta muito de questões literais. Então prestem atenção aí, certo? Olha lá, você tem aqui um plano inclinado, um corpo M no plano inclinado e um corpo M' que está pendurado em uma corda. O bloco emão, ele desce, como diz a questão, com uma aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, puxando o corpo emínio para cima. Então nós temos fio, certo? E no fio nós temos força que chama-se tração, certo? Então vamos começar a analisar essas forças. Se pegar o bloco emão primeiro, que eu tenho quem aqui? Eu tenho PX. O bloco emão. Aí eu vou ter aqui uma tração. O bloco eminho tem a mesma tração que tem no bloco emão, mesma tração. E o peso P de eminho, certo? Aí vamos ao nosso sistema. Então tá aqui. Primeiro, PX, que é do bloco emão, PX aqui, ó, menos tração, já que o bloco emão está descendo, igual aqui a emão, que é a massa do bloco emão, vezes a aceleração. O bloco emínio está subindo, então vai ser já o contrário, tração menos o peso de emínio, igual a massa de emínio vezes a aceleração. Então esse é o nosso sistema. Bom, o que é PX? P vezes o seno, não é isso? Então eu vou botar aqui, vou cortar primeiro a tração. Muito bem. Vamos cortar a tração. Aí vai ficar isso aqui, ó. Px menos P igual a... Aqui, quando você soma, emão A mais eminho A, vai ser emão mais eminho, abre parênteses, fecha parênteses, vezes a aceleração. Ou seja, você bota em evidência o A, não é isso? Vamos continuar. Aí você vai ter que Px é a massa vezes a gravidade, que é o peso, vezes o seno. Px é peso vezes o seno. Menos mg, igual a emão mais eminho. Vezes a aceleração, que a gente não sabe quem é. Saber sabe, eu não botei. É 2, está aqui em cima, tá vendo? É 2. Mas vamos seguir. Aí, como o seno de 30 é meio, fica então mg vezes meio, menos mg. E aqui nós temos emão mais eminho vezes A, que é 2. Isso vai dar o quê? Pronto. Isso deu. Aqui, ó, se eu tirar o MMC disso tudo, vai ficar, vai ficar 1 aqui, aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar 4, porque 2 vezes 2 vai ser 4. MMC. Todo mundo sabe fazer. E agora, você vai pegar aqui. Quem é G? G é 10, então ficou 10 emão. Quem é G aqui é 10, então ficou 20 eminho. E aqui 4 vezes emão, 4 emão, 4 vezes eminho, 4 eminho. Vamos passar esse 4 emão para cá, vai subtrair, né? Então vai ficar, parece que 10 menos 4, 6. E esse menos 20 passando para lá vai ficar 24. Então você vai ter 6 emão, 24 eminho. Como ele quer emão menos eminho, então vai ficar emão sobre eminho, e o 6 vem para cá dividindo, 24 sobre 6 que dá 4. Então a razão emão eminho vai ser 4. Vamos à sexta questão. Vamos à última questão, essa sim é do nosso módulo. A quarta da atividade de sala. Aí você tem aqui um corpo M, né, eminho, está descendo esse plano inclinado com uma aceleração G sobre 3.
Aí ele quer saber o módulo da força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco. Bom, então vamos analisar aqui as forças, certo? Como a gente sempre faz, né? Questão de dinâmica, a primeira coisa que a gente faz é analisar essas forças. Então nós temos um FAT, que ele está dizendo que tem um FAT, e o FAT sempre é contrário ao movimento. Temos o PX, e aí vamos fazer nosso sistema. Bom, PX menos FAT, que eu chamei de F aí, é massa vezes aceleração. Então vamos colocar os nossos dados. Px é o peso, que é mg, vezes o seno de 30, que é meio. Vocês estão vendo aqui que está 1/2. Igual, menos a força F que está aqui para cima. Então, Px menos F, igual a, aí tem massa vezes aceleração, que é a força resultante. Massa vezes aceleração. A massa é 3 e a aceleração ele diz na questão que é g/3. Bom, o que nós temos que fazer aqui é tirar um MMC. Certo? Aqui fica 1,5. 1,5, porque 3 dividido por 2 é 1,5. Menos F igual a 3 vezes g/3. Certo? Que é 1. Então, por isso que vai ficar 1,5 menos F igual a G. E agora, eu vou passar para cá o 1,5, eu vou passar para cá 1,5, aí vai subtrair, né? G menos 1,5, vai ficar menos 0,5. Quando eu multiplico por menos 1, então eu vou encontrar que F é 0,5G, ou G/2. Então, essa é a resposta da nossa quarta questão. Bom, esse foi dinâmica 2, certo, gente? Aí na próxima aula, o que tiver de dúvida, podem mandar, certo? Na próxima aula eu vou dar terminar, que aí já é só uma coisinha pequenininha mesmo, que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, vamos lá estudar, né, gente? Porque a nossa mente não pode parar. Boa tarde e até a próxima.